Há um lago onde meu irmão e eu costumávamos pescar. Usávamos iscas vivas, geralmente grilos ou minhocas, e pegávamos muitos peixe-azul. Era uma época divertida, e algumas dessas primeiras memórias são a razão de eu ter sido pescador apaixonado por grande parte da minha vida. O lago não era o ponto de pesca mais popular, apesar de ser bem abastecido, pelo que lembro. Acho que a maioria dos locais achava inconveniente e de difícil acesso, a menos que você estivesse disposto a caminhar um pouco pela mata, algo que meu irmão e eu sempre estávamos dispostos a fazer. O isolamento, na verdade, era uma das minhas coisas favoritas nele, quase como se eu estivesse compartilhando uma atividade privada que nem todo mundo teria a chance de vivenciar. Todos sabem que a melhor pesca em lagos ocorre durante períodos de pouca luz, ou seja, de manhã cedo ou no final da noite. É mais comum acordar ao amanhecer e sair cedo, mas meu irmão e eu desenvolvemos o hábito de sair mais tarde, durante o dia, e ficar até a noite. Era nosso substituto para o que a maioria dos adolescentes fazia naquela hora da noite no final de semana, provavelmente saindo para festas e afins. Era uma noite de sexta-feira e tudo estava indo conforme o planejado. Chegamos ao lago justamente quando o sol começava a se pôr, e quando terminamos de preparar nossas iscas, o sol já começava a se esconder. Estávamos posicionados na beira do lago, em uma pequena formação de pedras que proporcionava uma superfície confortável para nós e todo o nosso equipamento extra. Era algo que já havíamos feito centenas de vezes. Enquanto pescávamos, algo chamou minha atenção no lado oposto do lago. Havia movimento na água e, pela ondulação, fiquei surpreso por ter demorado tanto para notar. Apontei para o meu irmão e ambos olhamos com os olhos bem fixos, confusos, perguntando o que estava causando aquilo. Vale destacar que esse lago era consideravelmente grande e, somado à baixa visibilidade, não era como se fosse possível ver claramente do outro lado. Mas então, enquanto estávamos olhando para as ondas na água, aconteceu algo que eu jamais esperaria, nem nos meus sonhos mais loucos. Uma massa escura começou a surgir da água, exatamente onde as ondas estavam, e à medida que emergia, a suposição de que era um grande peixe foi imediatamente descartada. Não era um peixe, era grande demais e estava muito ereta. A única explicação possível era uma pessoa. Pensem como isso é estranho por si só. Não só havia uma pessoa literalmente em um lago privado depois do pôr do sol, mas ela acabava de ser submersa abaixo da superfície. E não apenas isso, ela devia estar lá embaixo por bastante tempo, caso contrário, teríamos notado antes. Foi assustador o suficiente para acelerar um pouco o meu coração, e senti uma vontade irresistível de ir embora. Meu irmão não queria, porém, dizendo que acabávamos de chegar e que a pessoa no lago estava longe demais para nos afetar de alguma forma. Achei que ele não estava errado. Então passamos os próximos minutos observando a pessoa no lago, tentando racionalizar a cena. Ela balançava de um lado para o outro, quase hipnoticamente. Seus movimentos não eram bruscos nem desconexos, mas fluidos, como se ela estivesse comandando a água ao seu redor, em vez de apenas cortá-la. Nossos varais estavam praticamente ignorados, jogados ali enquanto os dois mantínhamos nossa atenção fixada na estranha visão do outro lado do lago. Será que ela estava pescando? Não. Isso parecia ridículo. Pescar debaixo d'água. Nunca se ouviu falar disso. Meu irmão sugeriu que talvez ela estivesse nadando, o que era plausível até eu tocar a superfície do lago com a mão e recuar instantaneamente, tamanho o frio. Você teria que ser louco para gostar de nadar em temperaturas tão baixas.
Sem muito mais a fazer, além de ignorá-la e continuar pescando, eu saí do transe e incentivei meu irmão a fazer o mesmo. Mas quando olhei para ele, percebi que ele estava muito mais envolvido ou muito mais assustado do que eu. Talvez os dois. Em vez de seguir o meu conselho, ele ficou lá, imóvel, com os lábios ligeiramente entreabertos e os olhos fixos no lago. Ele nem estava mais segurando o varal de pesca. Chamei seu nome algumas vezes, frustrado, até que ele finalmente desviou o olhar, pegou seu varal de pesca de volta e, com um pequeno tremor na mão, pediu desculpas. E os dois tentamos retomar a pesca. No entanto, era bem claro que nossa atenção estava em outro lugar. Não tenho certeza do que eu esperava que acontecesse. Eu acho que pensei que a pessoa sairia do lago eventualmente, ou nos notaria, ou faria algo diferente de apenas ficar ali. Depois de alguns minutos lançando e recolhendo sem foco, meu irmão tocou no meu ombro e disse: "Olha." Olhei de volta para o lago e, bem a tempo, vi a pessoa submergir novamente, desaparecendo abaixo da superfície. Fiquei olhando para o local onde ela estava, esperando que reaparecesse a qualquer momento, mas não o fez. 1 minuto passou e então outro. Então, percebi que meu irmão estava com o telefone na mão, com um cronômetro rodando. Quando passou dos 2 minutos, fiquei cada vez mais surpreso com o quanto ela estava segurando a respiração. Meu irmão sugeriu que talvez fosse alguém treinando e quase ri da ideia de uma mergulhadora olímpica testando sua capacidade pulmonar ali, em um lago gelado, no meio do nada, depois do pôr do sol. De repente, a ideia não parecia tão engraçada assim e comecei a arrumar as coisas, dizendo ao meu irmão que íamos embora. Mas ele me segurou, dizendo que queria ver quanto tempo ela conseguiria manter a respiração. Eu disse que tudo bem, mas continuei juntando nossas coisas. Sentia a necessidade de ir embora, se aproximando novamente. Antes de completar 3 minutos, notei ondulações na água novamente. Só que desta vez estavam muito mais perto, a 1/5 da distância de onde estavam antes. A percepção de que essa pessoa havia não só segurado a respiração por quase 3 minutos, mas que havia feito isso enquanto nadava, foi suficiente para que eu levantasse a voz para o meu irmão. Desta vez, ele não discutiu, e nós dois nos levantamos, nos preparando para ir embora, mas não podíamos ir ainda. A curiosidade era forte demais. Meu irmão e eu assistimos enquanto a pessoa começava a emergir novamente. E desta vez conseguimos vê-la claramente. Para minha total surpresa, era uma mulher, não um homem como eu havia imaginado. Ela tinha cabelo castanho longo e usava um traje de banho verde escuro. E havia mais uma coisa que preciso mencionar. Ela era meio bonita. Não parecia muito mais velha que nós. Talvez 1 ou 2 anos, se tivesse que adivinhar. Assim que a vi, me senti instantaneamente menos intimidado, menos assustado também. Comecei a pensar que talvez eu e meu irmão tivéssemos sido precipitados ao querer ir embora. Os dois ainda estávamos congelados no lugar, mas ela foi quem quebrou o silêncio. Ela lançou um sorriso sedutor e disse oi, quase como se estivesse tentando ser brincalhona e fofa, como se não tivesse acabado de segurar a respiração por 3 minutos enquanto nadava em um lago congelante. Ela era definitivamente uma nadadora forte. Isso era óbvio pela maneira como ela se movia. Parecia tão confortável na água quanto a maioria das pessoas estaria em terra firme. Eu estava atônito, muito perplexo para falar. Mas meu irmão disparou a pergunta que eu estava morrendo de vontade de fazer. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e eu precisei me lembrar de que ela estava agindo de forma louca, apesar de parecer inofensiva. Ela inclinou a cabeça para trás e disse que estava nadando. Meu irmão respondeu, bem, sim, óbvio, e perguntou se ela estava treinando para algo. Ela nos deu outro sorriso provocante e disse algo do tipo, meio que isso. Então nadou um pouco mais perto de nós. Depois ela realmente nos perguntou se queríamos acompanhá-la,
Um completo absurdo. Eu falei pela primeira vez, perguntando se ela estava maluca e dizendo a ela que a água estava congelante. Ela riu e nos chamou de fracos, dizendo que logo nos acostumaríamos com a temperatura. Meu irmão disse não, e ela começou a nos olhar fixamente, com o dedo na boca, como se estivesse pensando. Não sei se foi a atitude ousada dela ou o olhar gelado em seus olhos, mas o alerta interno disparou e fiquei com medo de novo. Havia tantas coisas que eu queria perguntar. Quem era ela? Estava sozinha? Quanto tempo ela estava ali? Morava perto? Mas eu não perguntei. Em vez disso, só agarrei o ombro de meu irmão e disse à garota bonita que íamos embora. Não tenho certeza do que eu esperava que ela fizesse, mas definitivamente não esperava que ela começasse a gritar. Ela gritou não o mais alto possível, e eu dei um passo para trás, de puro choque. Meu irmão e eu nos certificamos de que não estávamos deixando nada para trás, e começamos a correr para longe do lago. Ela continuava gritando atrás de nós, chamando para voltarmos e entrar na água. Como se isso não fosse assustador o suficiente, ela simplesmente começou a gritar em algum momento. Não palavras, apenas gritos. Soava como alguém sendo esfaqueado. Eu ainda podia ouvi-la atrás de nós quando estávamos a meio caminho do carro. Parte de mim esperava que ela saísse da água e começasse a nos perseguir, mas não sei se ela fez isso. Quando chegamos ao carro, meu irmão já estava com a polícia no telefone. Ele contou o que aconteceu e, embora eles pedissem para ficarmos por perto para questionamentos, ele disse que não se sentia confortável fazendo isso e desligou. Eu provavelmente teria feito o mesmo. Foi o quanto eu queria sair de lá. Você pode achar que a experiência teria nos desencorajado a continuar pescando lá e nos desmotivou, mas por pouco tempo. Na verdade, voltamos algumas vezes, mas nas primeiras vezes fizemos questão de levar nosso pai conosco. Demorou um pouco para convencê-lo a acreditar em nós, mas no final ele acreditou. Ele estava curioso e queria ver essa garota estranha com seus próprios olhos, mas nunca a vimos novamente. Por tudo que sabíamos, a polícia pode ter encontrado ela e resolvido a situação do jeito deles. Isso se tornou meio que uma piada compartilhada entre meu irmão e eu. Chegou até o ponto onde toda vez que íamos pescar naquele lago, uma parte de nós queria vê-la novamente. Mas agora, com o passar do tempo e com aquele lago não sendo mais parte da minha vida, comecei a reconhecer a estranheza e o horror de tudo aquilo. Ela provavelmente só estava mentalmente doente. Essa foi a explicação que decidi aceitar. Meu irmão tem algumas teorias interessantes, mas as considero todas bobas e irreais. De qualquer forma, duvido que algo tão inexplicável e estranho como o que aconteceu naquela noite aconteça comigo novamente. Meu nome é João e a pesca é um dos maiores prazeres da vida. Eu aproveito cada oportunidade que posso para sair para a água, seja em um lago, rio ou nos pântanos da região. Isso aconteceu há cerca de 2 meses, quando eu estava com meu amigo Pedro, que é tão obcecado por pescar quanto eu. Nós decidimos pescar no pântano para tentar pegar trutas, algo que já havíamos feito muitas vezes antes. Os pântanos por aqui são bem rasos, então tiramos meu caiaque, como sempre fazemos. Era início da primavera, então ainda estava um pouco frio lá fora, e a água estava ainda mais fria, mas não nos importamos. Nós estávamos remando há cerca de 30 minutos quando encontramos um bom local que parecia promissor. O pântano parecia completamente vazio naquele dia. Nenhum outro pescador por perto, o que foi exatamente como gostamos. Abrimos algumas latas de cerveja e fomos direto para a pesca, apenas curtindo a paz e o sossego. Estávamos pescando há talvez 1 hora quando Pedro fisgou algo bom. Pelo menos parecia ser isso.
Enquanto ele estava enrolando a linha, ele ficou um pouco animado demais e se inclinou para o lado do caiaque para pegar um melhor ângulo. Eu sabia o que estava prestes a acontecer no segundo antes de acontecer, mas não consegui falar a tempo. Quando ele se inclinou, eu assisti impotente enquanto o celular dele deslizou para fora do bolso da jaqueta e mergulhou na água lamacenta. Seguro para dizer, Pedro estava frustrado como nunca. Ele disse que tinha um seguro que cobriria danos ao seu telefone, mas não se fosse completamente perdido. Ele disse que a substituição custaria várias centenas que ele não tinha, e eu não o culpei nem um pouco. Eu também não estava exatamente nadando em dinheiro. Eu disse a ele que tentaríamos encontrar o telefone, mesmo que a água estivesse tão turva que você não podia ver mais do que alguns centímetros abaixo da superfície. Passamos os próximos 20 minutos nessa mesma área, usando os remos para tentar sentir algo duro no fundo. Mas era impossível. O fundo do pântano era só lama e vegetação. E mesmo que nós dois tivéssemos visto o celular cair na água, começamos a adivinhar onde deveríamos estar olhando. Finalmente eu disse a Pedro que não íamos encontrá-lo e que poderíamos tentar salvar algum prazer do dia. Mas ele balançou a cabeça e disse que não sairia sem aquele telefone. Antes que eu pudesse detê-lo, Pedro começou a tirar os sapatos e as calças. Ele disse que ia entrar no pântano e tentar sentir ao redor para encontrar o telefone com os pés. Eu achei que não era uma má ideia, na verdade. Pelo menos era melhor do que ficar mexendo com os remos. No momento em que Pedro entrou na água, ele soltou uma série de maldições sobre como estava frio. Aquele ponto do pântano era, na verdade, mais profundo do que eu esperava, cerca de 4,5 pés, a julgar pela altura da água em seu corpo, mas ele estava determinado. Então, ele começou a sentir com os pés na área onde ele achava que o celular havia caído. Eu assisti do caiaque, ficando mais impaciente a cada minuto. A água estava tão fria que eu sabia que Pedro não poderia ficar lá por muito mais tempo, e eu estava esperando que ele encontrasse o telefone rapidamente ou desistisse e voltasse para o caiaque. Mas então, do nada, Pedro gritou e todo o seu corpo capotou para frente. Em um segundo, ele estava de pé na água, e no próximo segundo, ele estava completamente submerso. No começo, eu pensei que talvez ele tivesse escorregado na lama do fundo, ou talvez ele realmente tivesse encontrado o telefone e mergulhado para pegá-lo. Mas depois de alguns segundos, sem ver Pedro ressurgir, percebi que algo estava seriamente errado. Eu nem pensei, comecei a arrancar meus sapatos e jaqueta, me preparando para pular atrás dele. Antes que eu pudesse entrar na água, porém, Pedro irrompeu do pântano, coberto da cabeça aos pés de lama imunda, e ele estava gritando para eu sair dali o mais rápido possível. Eu ajudei a puxá-lo de volta para o caiaque e começamos a remar para longe daquele local o mais rápido que podíamos. Pedro estava tremendo, e não apenas pela água fria, pelo que parecia. Ele continuava olhando para trás, sobre o ombro, na água, como se estivesse esperando que algo nos seguisse. Assim que estávamos a uma distância decente, perguntei a ele o que tinha acontecido lá embaixo. Pedro disse que, enquanto tateava ao redor para encontrar o telefone com os pés, algo agarrou seu tornozelo e o puxou para baixo. Ele teve dificuldade em descrever o que sentiu. Ele disse que não era exatamente uma mão, mas também não era um tentáculo ou um conjunto de dentes, apenas algo que se enrolou em torno de seu tornozelo com força incrível. De acordo com Pedro, depois que ele afundou, o que quer que o tenha agarrado, tentou arrastá-lo para longe de onde estávamos pescando. Ele disse que lutou com tudo o que tinha, chutando e se debatendo até conseguir se libertar. Nós decidimos encerrar o dia e voltamos para a base do barco, apesar de Pedro não ter encontrado o telefone. Mas isso claramente não era o que estava em sua mente. Durante todo o caminho de volta,
Ele mal disse uma palavra. Eu continuei tentando convencê-lo de que talvez tivesse sido um grande bagre ou um jacaré que o havia agarrado. Mas no final das contas, eu não fui o único a sentir isso, então não consegui convencê-lo de nada. Pedro insistiu que o que o agarrou não parecia com nenhum peixe ou animal que ele já tivesse encontrado. Ele estava tão inquieto e maníaco que, honestamente, comecei a me sentir assustado. Quero dizer, o que poderia ter sido essa coisa? Minha mente começou a vagar e isso não me levou a lugar nenhum bom. Eu pesquei aqueles pântanos por anos e nunca experimentei algo parecido com o que Pedro descreveu. Mesmo depois de fazer uma pesquisa online, nunca encontrei nada conclusivo. Parte de mim quer voltar para aquele lugar e ver se conseguimos descobrir o que está lá embaixo, mas não estou ansioso para fazer isso a qualquer momento em breve. Vou dizer que toda vez que vou pescar no pântano desde então, sinto uma sensação de desconforto que nunca deveria acompanhar algo tão prazeroso quanto pescar. Essa história aconteceu há cerca de 2 meses e ainda penso nela de vez em quando. Estávamos eu, Carla, Rafael e Mariana, o grupo de sempre para as aventuras de fim de semana. Estávamos procurando algo para fazer em um sábado à tarde e Rafael comentou sobre um reservatório perto da casa de Mariana, onde já tínhamos ido algumas vezes antes. Era um ponto clássico entre o nosso grupo de amigos. Rafael e eu sabíamos que havia bastante peixe lá, então estávamos animados para pescar um pouco, já que os dois éramos bem apaixonados pela atividade. Carla e Mariana estavam mais empolgadas em tomar umas bebidas à beira da água e, quem sabe, dar um mergulho, se estivessem se sentindo aventureiras. A casa de Mariana ficava afastada e o reservatório estava a cerca de 10 minutos de distância, seguido de uma curta caminhada por uma trilha entre as árvores. Era uma propriedade pública, o que ficava claro pelos vários avisos de proibição de entrada fixados na cerca de arame que o cercava. Mas Mariana havia feito um buraco na cerca há muito tempo. Sempre ríamos disso quando íamos lá, brincando que tínhamos encontrado o lugar perfeito e escondido que ninguém mais conhecia. O reservatório em si era pequeno, cercado por mata densa em 3 lados e uma estrada de acesso no quarto. A água era cristalina e havia uma pequena área de areia onde sempre montávamos nossas coisas. Chamávamos de praia por causa da areia e das pedras planas perfeitas para se deitar. Era realmente um ótimo lugar. E por ser tão isolado, podíamos ouvir música alta e conversar sem nos preocupar em incomodar ninguém. O sol já estava se pondo quando passamos pela cerca. Rafael e eu começamos a preparar os equipamentos de pesca, mesmo sabendo que provavelmente não iríamos pescar muito. As meninas estenderam um cobertor e começaram a beber. O clima era ótimo, principalmente porque eu tinha uma quedinha por Mariana e Rafael parecia interessado em Carla. Enquanto as duas conversavam sobre dar um mergulho, Carla apontou algo que ninguém havia notado antes. Ela estreitou os olhos e perguntou se víamos aquele barco mais adiante. Todos olhamos na direção em que ela apontava. De fato, um pouco mais adiante na margem, havia um pequeno barco preso entre os juncos, perto da beira da água. Estava posicionado de forma estranha, como se tivesse simplesmente flutuado até ali sem estar amarrado. O estranho era que já tínhamos ido a esse reservatório dezenas de vezes no último ano, e nenhum de nós jamais tinha visto aquele barco antes. Rafael e eu, curiosos por natureza, decidimos ir até lá dar uma olhada. As meninas pareciam mais interessadas na música e nas bebidas, então acenaram, dizendo para irmos. A caminhada pela margem levou uns 3 minutos. Quando nos aproximamos, percebi que havia algo errado. Não era apenas um barco vazio. Parecia que alguém o estava usando recentemente e simplesmente o deixara ali. Havia uma vara de pescar com a linha ainda na água, uma caixa de iscas aberta como se alguém estivesse mexendo nela,
e até um sanduíche meio comido embrulhado em plástico sobre o banco. Mas o mais estranho era o celular. Estava ali, em cima do assento principal, bloqueado, mas com a lanterna acesa. Apontei para Rafael e perguntei quem deixaria o celular ali daquele jeito. Ele deu de ombros, mas dava para ver que pensava o mesmo que eu. Todo o resto, o equipamento de pesca e até o lanche, poderia ter uma explicação simples. Talvez a pessoa tivesse ouvido a gente se aproximando, percebido que estava em uma área proibida e fugido antes de ser pega. Mas ninguém deixaria um celular funcionando para trás, não importa o motivo. Olhei para Rafael e depois para o barco, tentando absorver tudo. Sei que pode não parecer tão assustador agora, mas naquele momento foi uma das coisas mais estranhas que já vi. Se você estivesse lá, teria sentido o mesmo. Ainda havia luz suficiente para vermos qualquer pessoa que estivesse por perto, mas não havia ninguém. Rafael comentou como aquilo era esquisito, e eu concordei totalmente. Voltamos para perto das meninas e contamos o que encontramos. Quanto mais eu descrevia o que vimos, mais inquieto me sentia. Lembro-me de olhar novamente para o barco, balançando suavemente na água, e sentir um pressentimento ruim crescer dentro de mim. Conversamos por alguns minutos, tentando encontrar uma explicação, mas nada fazia sentido, especialmente por causa do celular. Carla disse que queria ir embora, e eu concordei. A situação toda estava me dando uma sensação péssima. Começamos a arrumar nossas coisas quando Mariana arregalou os olhos e apontou para o outro lado do reservatório. Segui seu olhar e precisei olhar 2 vezes para ter certeza do que via. Do outro lado da água havia uma pessoa em pé, com a água batendo nos joelhos. Mesmo com o sol já se pondo, ainda dava para ver claramente. A pessoa segurava algo comprido nas mãos, talvez uma vara de pescar ou um pedaço de pau. Mas o que realmente me deixou assustado foi o fato de ela estar completamente imóvel, virada em nossa direção. Foi quando percebi que estava nos observando e provavelmente fazia isso havia algum tempo. De repente, o desconforto por termos visto o barco abandonado virou medo. Ninguém disse nada, mas todos pensávamos a mesma coisa. Precisávamos sair dali imediatamente. Pegamos nossas coisas e começamos a caminhar rápido em direção à cerca. Não estávamos correndo, mas quase. Então aconteceu o que eu mais temia. A pessoa começou a gritar, mandando que saíssemos de lá. Era exatamente o que estávamos fazendo, mas ela não parecia se importar. Gritava e xingava de forma agressiva, como um louco. Eu achava que não poderia ficar pior, até que vi, bem a tempo, quando ele largou o que segurava e começou a avançar para dentro da água. Demorei 2 segundos para perceber o que estava acontecendo. Ele estava nadando em nossa direção. Gritei para meus amigos correrem e todos dispararam. Corremos até o buraco na cerca e passamos por ele o mais rápido que conseguimos. Eu fui o último e, enquanto rastejava, ouvi o barulho de água sendo agitada atrás de nós. Assim que saímos, os 4 entramos no carro e partimos o mais rápido possível. Durante os 20 minutos seguintes, ficamos na garagem da casa de Mariana tentando entender o que havia acontecido. Carla estava muito abalada e Rafael tentava acalmá-la, mas não adiantava. Ela estava quase chorando e eu não a culpava. Eu também estava assustado. Ninguém sabia o que pensar. Eu me perguntava se a pessoa que gritou com a gente era o dono do barco, e se fosse, por que o barco estava do outro lado da água? E por que ele estava dentro do reservatório? Ou pior, será que aquela pessoa tinha feito algo com o verdadeiro dono do barco? Mas, como Mariana observou, isso não fazia muito sentido, já que ele nos perseguiu e chamou atenção para si mesmo. Carla queria ligar para a polícia, mas o que diríamos? Que tínhamos invadido um local proibido e encontrado um barco abandonado e que alguém mandou a gente sair de lá? Não era uma boa ideia. Já faz alguns meses desde o incidente e não voltamos mais ao reservatório. Parte de mim quer voltar para descobrir o que realmente aconteceu,
mas ainda não consegui convencer ninguém a ir comigo. Provavelmente é melhor assim. Ainda não consigo esquecer o quanto tudo aquilo foi assustador. Ainda estou tentando entender o que aconteceu conosco em nossa antiga casa. Durante anos, algo estava lá que assustou todos nós. Eu nem sei como descrever o que era. Tem sido muito difícil falar sobre isso como família. Um dos meus parentes ainda insiste que nada aconteceu e que estamos todos apenas inventando. Os outros 4 membros da família sabem que era real, mas não querem discutir sobre isso. É como se quisessem fingir que nunca existiu. O que realmente me confunde é como isso pode acontecer em uma casa nova. Fomos literalmente a primeira família a morar lá. A casa foi construída em um terreno vazio e nos mudamos logo depois da construção ser concluída. Antes disso, tínhamos vivido um casal de estados de distância. Então não é como se tivéssemos trazido qualquer coisa de nossa casa anterior. Meu pai foi na frente para configurar tudo primeiro. Então ele voltou para me pegar e me levar para o novo lugar. Mas eu continuo me perguntando se talvez algo já estava naquela terra antes de construirmos nossa casa, ou se há alguma outra explicação que estou perdendo. Na primeira noite em que cheguei à nova casa, meu pai começou a não se sentir bem. Então nós o levamos às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram encontrar nada de errado com ele. Depois disso, o resto da minha família se mudou para se juntar a nós. Não me lembro exatamente quando tudo aconteceu, então vou te contar sobre as coisas estranhas que ouvi. Minha mãe e meu pai ouviam arranhões vindos de dentro das paredes da casa, e eles também ouviam pessoas sussurrando enquanto tentavam dormir. Então, uma vez, meu pai ouviu o que parecia ser várias vozes diferentes conversando. Quando ele começou a abrir os olhos para ver o que estava acontecendo, as vozes ficaram completamente silenciosas. Um dia, minha mãe estava descendo as escadas como sempre fazia. De repente, ela caiu rolando por toda a escada. Quando perguntamos o que aconteceu, ela disse que parecia que alguém tinha puxado seus pés para fora debaixo dela. Ela não estava carregando nada pesado ou correndo, mas a parte mais perturbadora de tudo foi o que aconteceu com minha irmãzinha. Ela ainda era um bebê, talvez tivesse 8 ou 9 meses. E nós tínhamos colocado um monitor de bebê no quarto dela para que meus pais pudessem ouvir se ela precisasse de algo durante a noite. Mas, em vez de apenas ouvir ela balbuciando ou chorando normalmente, meus pais começaram a ouvir sons estranhos pelo monitor. Eles podiam ouvir o que parecia ser uma voz adulta falando com ela. Eles correram imediatamente para o quarto dela, mas quando chegaram lá, a porta estava completamente travada. Eles estavam empurrando e puxando a maçaneta, mas era como se algo estivesse segurando a porta do lado de dentro. Meu pai teve que se esforçar muito para conseguir abri-la. Quando entraram, minha pobre irmãzinha estava de pé no berço, chorando. Quanto ao quarto do meu irmão, ele tinha um grande espelho antigo que originalmente vinha com um conjunto de móveis. Quando nos mudamos, eles tentaram colocá-lo em cima da cômoda, como devia ser, mas o teto não era suficientemente alto e o espelho ficava muito para cima. Então, em vez de devolvê-lo ou descartá-lo, colocaram-no no closet dele e o apoiaram contra a parede de trás. Uma noite, meu irmão estava deitado na cama quando ouviu a porta do closet rangendo. No começo, ele achou que talvez fosse só a casa se ajustando ou algo do tipo. Mas quando olhou para o lado, viu uma figura escura saindo daquele velho espelho que colocaram lá. Ele descreveu como algo parecido com uma criatura maligna, uma sombra assustadora que parecia estar se esticando em sua direção. Ele ficou tão apavorado que pulou da cama e correu pelo corredor até o meu quarto, provavelmente acordando metade da casa no processo. Quando ele entrou no meu quarto, eu estava naquele estado de sono profundo, onde você mal consegue pensar direito.
Ele estava tentando me contar o que tinha visto, mas honestamente eu só queria voltar a dormir. Provavelmente não fui muito simpático. Eu só murmurei algo como: volta para o seu quarto, e virei de lado. Eu me arrependo de não ter levado ele a sério. No dia seguinte, ele arrastou aquele espelho para fora do closet e colocou em outro lugar na casa. E, depois que o moveu, a porta do closet nunca mais abriu sozinha. Quanto a mim, tudo começou durante o que deveria ter sido uma divertida partida de esconde-esconde em família. Eu achei que estava sendo muito esperto, me escondendo no closet do meu quarto. Fiquei lá agachado por uma eternidade, provavelmente quase 1 hora, no total escuro, esperando que alguém me encontrasse. Alguns dias depois, eu desenvolvi uma tosse horrível que não parava de jeito nenhum. Meus pais ficaram muito preocupados e me levaram de médico em médico. Eles tentaram de tudo. Medicamentos prescritos para tosse, inaladores, antibióticos, o que fosse. Nada funcionou. Isso durou quase 1 ano inteiro. E só quando estávamos ficando desesperados, de repente parou tão misteriosamente quanto tinha começado. Nunca encontramos a causa. Foi apenas uma das muitas coisas estranhas que aconteceram durante esse tempo. Depois disso, as coisas na casa começaram a se mover. No início, eram apenas coisas pequenas. As coisas estariam em lugares diferentes de onde as deixamos. Então, o que quer que fosse, começou a mexer com o meu rádio. Esse rádio tinha botões que você precisava girar com a mão para ajustar o volume. E tinha uma luz que mostrava o nível de volume. Eu gosto de dormir com o rádio tocando música baixinha. Mas à noite, o volume começava a girar sozinho, lentamente no começo, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Então, de repente, o volume saltava para o máximo, tão alto que me acordava. Eu tinha que pular da cama e virar o volume de volta para baixo. A única maneira de fazer isso parar era desligando a luz do meu quarto. Quando a luz estava apagada, ele parava de tocar sozinho. Então, comecei a ter sonhos muito estranhos, em que ficava preso dentro de nossa casa. Nesses sonhos, eu não conseguia sair de qualquer sala em que estivesse. As portas não estavam trancadas, mas estavam presas e não abriam, não importa o quanto eu tentasse. Quando eu ligava os interruptores de luz, eles se moviam normalmente, mas nenhuma luz se acendia. Tudo ficava escuro. Às vezes, nos sonhos, eu conseguia abrir uma porta. Mas quando eu ia para outras salas, as luzes também não funcionavam. A casa toda ficava vazia e escura, sem mais ninguém por perto, só eu sozinho. O estranho é que eu não era o único tendo esses sonhos. Meu irmão e minha irmã estavam tendo exatamente o mesmo sonho de ficar preso em nossa casa, sem luzes e sem outras pessoas. Acordávamos e contávamos uns aos outros sobre os sonhos, e todos eram exatamente os mesmos. A coisa mais estranha que aconteceu foi quando eu estava guardando toalhas limpas e lençóis em um armário que ficava de frente para a escada. Meu pai estava comigo, e os dois ouvimos passos correndo muito rápido até as escadas em direção ao quarto do meu irmão. Nós realmente podíamos ver alguém correndo lá também. Então ouvimos a porta do quarto se fechar com muita força. Fui verificar o quarto do meu irmão e abri a porta, mas não havia ninguém lá. Voltei para baixo e encontrei meu irmão na cozinha lavando pratos. Então não havia como isso ter sido ele. Ele estava parado lá com as mãos ensaboadas. Antes de todas as coisas assustadoras acontecerem com minha irmãzinha, tínhamos pego um sofá que alguém havia deixado ao lado do caminho. Parecia bom quando o encontramos. Mas depois que trouxemos para casa, minha mãe encontrou uma mancha marrom avermelhada escura nela que não saía. Não importa o que ela tentasse para limpar. Mas logo depois daquele terrível incidente com minha irmãzinha, meus pais decidiram que já tinham o suficiente.
Eles imediatamente arrastaram o sofá até a calçada para a coleta de lixo. Minha mãe estava convencida de que havia trazido algo maligno para nossa casa. Meu pai, que sempre foi muito religioso, decidiu que precisava fazer algo mais do que apenas se livrar do sofá. Ele pegou sua velha Bíblia de couro e vários copos, que ele preencheu com vinagre branco puro da cozinha. Eu o vi percorrendo todos os cômodos da casa, murmurando orações e bênçãos em espanhol. Eu não conseguia entender, já que meu espanhol não era tão bom. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, como se sua avó ou alguém tivesse ensinado esse ritual a ele anos atrás. Quando ele terminou de percorrer a casa, cuidadosamente pegou um dos copos e nos disse que precisávamos colocá-lo em algum lugar onde ninguém fosse tocá-lo ou movê-lo. Decidimos que o lugar mais seguro seria debaixo da minha cama. Eu tinha uma cama personalizada muito legal que meu pai tinha feito para mim quando nos mudamos. Ela tinha prateleiras embutidas nas laterais e um compartimento de armazenamento oculto bem no centro, embaixo do colchão. Foi lá que colocamos o copo de vinagre, bem no canto, onde ninguém poderia derrubá-lo acidentalmente. Nós praticamente esquecemos disso por meses depois disso. A vida seguiu e, honestamente, as coisas pareceram mais calmas em casa. Mas um dia, talvez 6 ou 7 meses depois, eu estava procurando algo debaixo da minha cama e lembrei que o copo estava lá. Quando o puxei para fora, não pude acreditar no que vi. O vinagre não era mais líquido. Ele tinha se transformado em uma substância gelatinosa sólida. Ainda estava claro, mas tinha a consistência de gelatina grossa. Sendo um adolescente curioso, achei que aquilo fosse a coisa mais legal que já vi. Cuidadosamente peguei o copo e levei para a escola no dia seguinte. Minha professora de ciências, senhora Rodrigues, sempre nos encorajava a trazer coisas interessantes de casa. Quando mostrei a ela o vinagre solidificado e expliquei o que era, ela ficou muito animada e perguntou se poderia fazer alguns testes com ele. Ela usou um cotonete estéril para coletar uma pequena amostra e a colocou em uma daquelas placas de Petri redondas com meio de cultivo especial. Nós a rotulamos e colocamos na incubadora junto com outras experiências científicas. Eu verifiquei todos os dias depois da aula e, a princípio, nada aconteceu. Mas depois de uns 4 dias, entrei na sala e vi aquele material preto nojento e difuso, crescendo por toda a amostra. Senhora Rodrigues disse que era algum tipo de mofo preto, mas ela nunca tinha visto nada parecido antes. Isso foi muito estranho, porque nunca tivemos problema com mofo preto em nossa casa. Talvez a amostra tenha pegado algum mofo em algum lugar entre nossa casa e o laboratório da escola. Depois que meu pai fez a limpeza religiosa, a maioria das coisas assustadoras pararam de acontecer, mas ainda tivemos alguns problemas. Continuamos tendo aqueles sonhos estranhos de ficar presos em quartos escuros. As coisas ainda desapareciam e apareciam em lugares diferentes. E o que quer que fosse, ainda mexia com o meu rádio às vezes, mas isso acontecia de vez em quando agora, nem sempre como antes. Tenho 17 anos agora, mas isso aconteceu quando eu tinha 13, e isso mudou a forma como vejo as pessoas. Na época, eu morava com minha mãe e ela trabalhava em turnos duplos no hospital. Então, eu passava muito tempo sozinha, e correr se tornou minha atividade naquele verão. Isso me deu algo para fazer e me tirou de casa. Eu era uma garota magricela, com cabelo que nunca ficava no lugar. 13 anos. É uma idade estranha de qualquer maneira, mas eu me senti especialmente estranha. Velha demais para brincar com brinquedos, jovem demais para fazer qualquer coisa interessante. O bairro era enorme, talvez 100 casas espalhadas por diferentes seções. Morávamos no lado leste, perto dos fundos, onde as casas mais novas foram construídas,
e havia uma estrada principal que se curvava através de todo o desenvolvimento, conectando todas as ruas menores. Aquela terça-feira de julho estava quente, mas não insuportável. Comecei minha rota habitual, indo para o oeste, em direção à estrada principal. Eu estava talvez 10 minutos na minha corrida quando o vi. Um homem mais velho passeando com um cachorro que parecia ter uma coleira rosa brilhante e arreios. O contraste era impressionante. Este homem grande, provavelmente com 1,80 m de altura, com um cachorro que não deveria pesar mais de 2 quilos. Ele parecia estar na faixa dos 40 anos ou no início dos 50, e tinha o tipo de corpo que sugeria que ele já foi atlético. Quando me aproximei, o cachorrinho captou minha atenção completamente, e eu não pude deixar de sorrir. O homem parou de andar e sorriu de volta. Você gostaria de acariciá-la? Eu diminui a velocidade para parar sem realmente pensar nisso. O cachorro estava abanando todo o corpo, não apenas o rabo, e olhava para mim com aqueles olhos negros brilhantes. Claro, se estiver tudo bem. Claro, o nome dela é Princesa. Me ajoelhei e deixei o cachorro cheirar minha mão antes de coçar suavemente atrás das orelhas dela. Seu pelo era incrivelmente macio e ela se inclinou para o meu toque. Ela realmente gosta de você, disse o homem sorrindo. Quantos anos ela tem? 3 anos. Eu a tenho desde que ela era um filhote. Fazia um tempo desde que eu me senti tão relaxada perto de um estranho. A maioria dos homens me deixava nervosa, mas pessoas com cachorros geralmente pareciam seguras. Minha mãe sempre me disse que as pessoas que eram boas com animais geralmente eram boas pessoas. Dei um último tapinha na princesa e comecei a me levantar. Eu provavelmente deveria ir. Obrigada por deixar eu acariciá-la. Mas quando me virei para continuar minha corrida, o homem falou novamente. Você mora no bairro? Algo em seu tom me fez parar. Não era a pergunta em si. Os vizinhos perguntavam uns aos outros esse tipo de coisa o tempo todo. Mas a forma como ele perguntou, com uma intensidade que parecia desnecessária para uma conversa casual, me deixou desconfortável. Senti um pequeno nó se formar no estômago. Dei um passo para trás, tentando parecer natural. Sim, em algum lugar por aqui. Agora o bairro era enorme, então achei que a resposta vaga seria segura o suficiente, mas pude vê-lo processando minha resposta, e ele não parecia satisfeito. Onde exatamente? Meu coração começou a bater mais rápido. Vizinhos normais não perguntavam assim. Passeadores de cães normais agradeciam e seguiam com o dia deles. Dei mais um passo para trás, desta vez não me importando se parecia óbvio. Perto da frente, menti, apontando vagamente para a seção mais antiga do bairro. Ele assentiu lentamente, ainda estudando meu rosto. À frente tem belas casas, disse ele. Cada instinto me dizia para correr, mas um senso equivocado de polidez me manteve ali. Eu tinha 13 anos e ainda acreditava que tinha que ser boa para os adultos, mesmo quando eles me faziam sentir errada por dentro. Eu ando com a princesa por lá às vezes, então talvez eu tenha te visto antes. Eu corria a mesma rota 3 vezes por semana e nunca o tinha visto. Talvez, eu disse, mas eu realmente deveria ir, pois eu deveria estar em casa em breve. Então, de repente, ele sorriu. Não era o sorriso amigável de quando eu estava acariciando a princesa, mas algo que não chegou a alcançar seus olhos. Você tem namorado? Sem hesitar, eu levantei minha voz. Eu não vou tolerar isso. Gritei alto o suficiente para que vizinhos a várias casas de distância ouvissem. Sua expressão mudou instantaneamente. A princesa se assustou com a explosão repentina e, por um momento, me arrependi de tê-la assustado. Corri em direção à frente do bairro. Minha vida pode ter dependido disso. Todos os filmes de terror que eu já tinha visto me diziam para não olhar para trás.
e pela primeira vez isso parecia um bom conselho. Quando cheguei à estrada principal que levava à seção da frente, continuei. Se ele estivesse me seguindo, eu queria que ele pensasse que eu realmente morava lá. Esperei mais alguns minutos, ouvindo passos, vozes ou qualquer coisa que sugerisse que eu estava sendo seguida. Quando tive certeza de que estava sozinha, comecei o longo caminho de volta para casa. Mas eu não peguei o caminho direto. Em um ponto, eu tive que escalar uma cerca baixa e passar por baixo de um convés para entrar em um quintal e ir para o beco atrás dele. Levei quase 20 minutos para fazer isso, 2 vezes mais do que eu deveria. Quando cheguei à nossa rua, estava exausta e paranoica, verificando por cima do ombro a cada poucos passos. Eu nunca mais o vi. Moramos lá por mais 3 anos e eu continuei correndo as mesmas rotas, mas ele nunca apareceu. Às vezes, eu me perguntava se tinha imaginado o quanto ele me parecia ameaçador, mas a memória nunca desapareceu. A maneira como meus instintos gritaram perigo e o erro de suas perguntas. 4 anos depois, sei que estava certa em correr. Isso aconteceu há 2 noites e eu ainda estou meio assustada com isso. Então, acordei por volta das 3 da manhã e meu marido estava trabalhando outro turno no hospital. Eu esfreguei meus olhos pensando: ótimo, outra noite olhando para o teto até o amanhecer. Mas quando caí de volta no meu travesseiro, eu senti algo realmente perturbador no estômago. Gosto daquele sentimento quando você pensa que alguém está atrás de você, mas tem medo de se virar. E antes que você pergunte, não, eu não tinha assistido filmes de terror ou lido histórias assustadoras antes de dormir. Então, de repente, eu ouvi alguém sussurrar algo muito suavemente. Eu mal conseguia ouvir, mas estava claro o suficiente para me fazer sentir assustado e frio. Sentei-me na cama e tentei escutar. O som parecia vir do corredor do lado de fora do meu quarto. Comecei a suar muito e meu pijama estava completamente molhado de suor. Olá? Mas ninguém respondeu. Eu tentei dizer a mim mesma que eu estava apenas imaginando coisas, mas também estava curiosa, já que eu estava sozinha em casa. Balancei minhas pernas para o lado da cama e me levantei. Mas eu mantive aquele edredom enrolado em volta de mim como uma armadura. De jeito nenhum eu estava enfrentando o que quer que fosse sem algum tipo de proteção, mesmo que fosse apenas meu antigo cobertor de alvo. Comecei a rastejar pelo corredor. O sussurro estava ficando mais claro agora. Eu quase conseguia distinguir palavras, mas não o suficiente. Isso estava me deixando louca e definitivamente havia luz se espalhando da sala de estar. Este estranho brilho azulado que definitivamente não era de nenhuma lâmpada que eu tivesse deixado acesa. Então, finalmente, criei coragem para espiar ao virar da esquina para a sala de estar. E lá, no canto escuro ao lado da nossa lâmpada de leitura, estava essa figura, apenas parada lá. Não era uma pessoa exatamente, mas como uma pessoa em forma de sombra, que era de alguma forma mais escura do que a escuridão ao seu redor. O suor começou a escorrer pelos meus braços e costas. Até meu cabelo ficou molhado de tanto suar. Eu não conseguia respirar direito e não conseguia me mover. O sussurro foi muito baixo. Em seguida, a sombra de repente se moveu em direção ao meu velho espelho da avó na parede. Meus braços pareciam gelatina e meus joelhos estavam completamente entorpecidos de medo. Eu rastejei de volta para o meu quarto mais rápido do que eu já me movi em toda a minha vida. Eu estou falando de velocidade olímpica aqui. Eu estava esbarrando com minhas mãos e joelhos para frente tão freneticamente que bati na moldura da porta e raspei minhas canelas. Eu ainda estava naquele nojento, suado pijama encharcado. Mas não havia como entrar no inferno. Eu estava me levantando para me trocar. Eu só estava lá tremendo como um chihuahua.
segurando meu telefone e ouvindo qualquer som. Cada pequeno ruído da casa se estabelecendo me fez pular. Fiquei enterrada sob aquelas cobertas até eu poder ver a luz do sol real rastejando através das minhas persianas. Quando meu alarme tocou às 6h30, eu imediatamente liguei para o meu gerente e disse que eu tive intoxicação alimentar ou algo assim. De jeito nenhum eu poderia funcionar no trabalho depois disso. Minha voz ainda estava tremendo quando eu deixei o correio de voz. Eu provavelmente parecia que tinha estado acordada a noite inteira chorando, o que honestamente não estava muito longe da verdade. Essa é a primeira coisa assustadora como essa que aconteceu na minha casa, e eu tive que contar a alguém sobre isso. Nós só nos mudamos para essa casa há um mês. Alguém tem alguma ideia para me ajudar? Estou muito assustada. Eu também estou pensando em colocar algumas câmeras em casa. Isso aconteceu há 2 noites e eu ainda estou meio assustado com isso. Eu morava, na época, numa casa de madeira bem espaçosa. A época das festas de fim de ano sempre foi a minha preferida do ano, porque a minha família se reunia na casa de alguém e comemorava juntos. Morando sozinho, isso era sempre algo para esperar com ansiedade. Eu não me importava de ficar sozinho, mas era bom ver amigos e família de vez em quando. Como eu morava numa casa relativamente grande, a nossa pequena família costumava se reunir, ou na minha casa ou na casa do meu irmão, normalmente revezando a cada ano. Naquele ano, era a minha vez de receber todo mundo. A maior parte da minha família morava muito longe, o que tornava a viagem longa de carro ou cara de avião. Mesmo assim, normalmente todo mundo tentava chegar na véspera do Natal. Então, no dia 23 de dezembro, eu liguei para o meu irmão para confirmar se estava tudo certo. Ele me informou que nossos pais talvez chegassem só na manhã de Natal por causa de um atraso no voo, mas que ele estava dirigindo e que deveria chegar na noite da véspera. Eu desejei boa viagem, me despedi e fui dormir. Se você já morou bem ao norte, você sabe que o inverno é muito frio e muito longo. Tempestades de chuva podem se formar de repente e durar por bastante tempo. Dito isso, no dia seguinte, uma forte chuva cobriu o chão logo de manhã e à tarde vieram ventos muito fortes. Recebi uma ligação do meu irmão por volta das 6 da tarde, avisando que ele ia ter que ficar numa pousada naquela noite, porque a tempestade de chuva tinha coberto as estradas. Eu concordei que era a decisão mais segura, embora eu tenha ficado um pouco chateado por ter que passar o dia antes do Natal sozinho. Mas tentei me manter positivo, pensando no dia de Natal com a família toda. Às 10 horas, eu me preparei para dormir e coloquei um alarme cedo, para as 5 da manhã, caso meus pais chegassem mais cedo. O vento uivando lá fora me atrapalhou para dormir, porque ele balançava o quarto todo e fazia a casa inteira estalar. Mas, enquanto eu estava deitado, acordado e irritado, um som suave e rítmico se aproximou do lado de fora da casa. O vento estava batendo em todas as direções, em velocidades aleatórias, e isso fazia o som suave, 1-2 dos passos se destacar. Os passos eram lentos, como se espera nesse tipo de tempo, mas continuaram até chegarem à parede do lado esquerdo da minha casa. Eu fiquei parado ali, de olhos abertos, escutando aquela pessoa estranha, caminhando durante uma tempestade no meio da noite. Muita coisa passou pela minha cabeça, como confusão total e medo de um possível ataque. No entanto, eu comecei a pensar se podia ser o meu irmão. Talvez algo tivesse acontecido e o telefone dele tivesse ficado sem sinal. Talvez ele não tivesse conseguido achar lugar para ficar. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia que precisava achar um jeito de ver quem era. Num tempo daqueles, ninguém aguentaria mais de 1 hora lá fora sem consequências graves. E eu definitivamente não queria o meu irmão e a família dele presos lá fora. Enquanto eu colocava roupas mais pesadas, veio uma batida lá embaixo.
O estranho é que foi uma batida só e não veio da porta da frente. Com cuidado, eu abri a porta do meu quarto e olhei pela escada. Estava escuro demais para ver qualquer coisa, mas eu não queria entregar a minha posição caso fosse alguém perigoso, então deixei as luzes apagadas. Desci as escadas quase no escuro, ainda tentando ouvir passos ou qualquer som, mas não ouvi nada além do vento forte. Quando cheguei embaixo, fui até a porta da frente. Embora a batida não parecesse ter vindo de lá, eu não sabia muito bem o que fazer. Não sei explicar porquê, mas foi aí que eu realmente comecei a ficar nervoso, com medo mesmo. Eu não costumo dizer que me assusto fácil, mas alguma coisa parecia muito errada. Chegando perto da porta em silêncio, eu me inclinei e mexi levemente na cortina pequena ao lado do vidro. Havia um homem parado ali, olhando para a porta. Ele parecia calmo e sem expressão. Mas assim que ele me percebeu, começou a gritar pedindo ajuda, batendo no vidro e olhando direto nos meus olhos. Eu recuei na hora, sem esperar uma reação tão repentina. Meu coração começou a bater muito forte no peito. O homem não parecia bem. Ele parecia perturbado e estava com uma das mãos no bolso, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu não me sentia nem um pouco confortável em abrir a porta, mas também não queria ter o sangue daquele homem nas minhas mãos por não ajudar durante uma tempestade daquelas. O que aconteceu? Como você chegou aqui? Eu gritei. Houve alguns segundos de pausa antes de o homem responder com calma. Eu me perdi. Eu só preciso de um lugar para me abrigar. Essa mudança de atitude dele era alarmante. Eu fiquei parado ali pensando por um tempo, antes que o homem pedisse de novo para eu deixar ele entrar. Depois pediu de novo. E de novo, cada vez mais agressivo, até começar a bater na porta, socando sem parar. Eu fui correndo até outra sala para pegar minha arma, que eu mantinha em casa para defesa. Depois voltei para a porta da frente, mas fiquei a uma boa distância e firmei posição, esperando que ele fosse embora se eu ignorasse. Ele continuou batendo por bem mais de um minuto, mas enquanto eu ficava ali esperando, ansioso, eu ouvi de novo o som da chuva sendo pisada, passos indo ao redor da minha casa. Percebendo naquele momento que era com certeza uma situação ruim, eu subi correndo e me tranquei no meu quarto. Logo em seguida, eu ouvi dois homens começando a conversar, e depois ouvi um vidro estourando e passos entrando na minha casa. Os passos se espalharam pelo andar de baixo. Eu ouvi coisas sendo mexidas e objetos caindo antes de alguém começar a subir as escadas. O meu quarto era o único quarto no andar de cima, além de um pequeno banheiro e um armário. Tremendo sem conseguir controlar e rezando em pensamento, eu levantei a arma e apontei para a porta enquanto um homem se aproximava do outro lado. Ele deve estar aqui dentro, o homem gritou, quase em um tom alegre. Ele deu um soco na porta. O som foi pesado, como se ele tivesse batido com um martelo, ou talvez até com uma arma. Eu não consegui evitar soltar um pequeno suspiro de medo. O homem soltou uma risada doentia. Então, o outro homem, lá embaixo, gritou alguma coisa e os passos dos dois foram sumindo. Eu fiquei lá sentado, segurando a arma apontada para a porta por provavelmente 15 minutos, ouvindo apenas o som do vento forte lá embaixo. Depois de verificar a casa com cuidado, eu me certifiquei de que eles tinham ido embora e coloquei uma tábua de madeira sobre a janela quebrada para manter a chuva do lado de fora. Os homens tinham levado algumas coisas caras da casa e deixado uma bagunça, mas nenhum outro dano foi feito. A tempestade tinha diminuído pela manhã e eu avisei minha família e a polícia sobre o que aconteceu. O meu irmão ficou bravo consigo mesmo por não ter estado aqui por mim, mas eu garanti para ele que estava tudo bem e que ele tomou a decisão certa de não dirigir durante a tempestade de chuva. Mesmo tendo passado pelo momento mais assustador de toda a minha vida, eu acabei tendo um Natal muito bom com a minha família.
As pessoas hoje em dia podem ser cruéis e terríveis. E fazer algo assim, colocar alguém numa situação dessas, especialmente nessa época do ano, é um nível de loucura absurdo.